Esse é o podcast ao vivo, Creative-se na Eleve Conference. Você pode comentar, curtir, você pode deixar aqui alguma frase que mais falou com você, pode deixar sua sugestão. Esse é um ambiente de ativação das boas ideias, da criatividade, da espiritualidade. Então, let's bora! E eu queria que você recebesse aqui os meus convidados nessa manhã. Primeiro convidado, queria chamar aqui pastor Mike Brodeur. Vem para cá bater um papo com a gente sobre liderança, sobre criatividade, um pouco sobre a sua vida também. Quero convidar aqui a pastora Mariana, a pastora mais gata dessa igreja, que também é nossa produtora de espetáculos ali junto com o time da pastora Leila. Ela é nossa consultora editorial e ela trabalha todos os livros da editora Inspire, grande parte deles tem ali a mão da Mariana também, e lidera comigo a Juventude Eleve. E aqui, liderando o Bold junto comigo, e também um cara que está lá hoje como... Ele é o gestor dos shorts para o YouTube Brasil. Então ele está no Google, fez college, é um dos líderes da nossa juventude, e a gente vai bater um papo incrível aqui. Você está empolgado? Show! Estão ouvindo bem? Yes. Vamos Sim. lá? Excellent. Bom Excelente. dia, que bom ter vocês aqui. Bom dia. Tudo Bom bem? dia, bom dia. Bom dia! Bom dia. Pastor Michael, gente, o Pastor Michael, ele contou pra gente sobre a história dele. Então, nesse podcast, eu não vou gastar muito tempo para ouvir a história dele, porque você vai poder ouvir no outro podcast. Então, eu já faço um merchan para você ouvir outro podcast. Então, aqui, eu queria pegar alguns princípios que ele pode compartilhar com você. E eu queria começar com uma pergunta assim: qual seria as coisas mais importantes, os conselhos mais importantes que você daria para um novo líder, um líder de nova geração? Pode ser líder de jovens ou um líder jovem. Well, that's a very, very good question. Essa é uma pergunta muito, muito boa. And we are in a situation right now where we have many challenges. E a gente está numa situação agora com muitos desafios. When I came to the Lord almost 45 years ago, Quando eu me converti há mais ou menos 45 anos, things were difficult. as coisas estavam There muito were difíceis, tinha muitos problemas. There was a broken mindset. Tinha uma mentalidade quebrada. People did not have a biblical worldview. As pessoas não tinham uma visão bíblica do mundo. But if that was true 47 years Mas ago, se isso era verdade há 47 anos, it is even more true today. é muito mais verdade hoje. And so what Pastor Emerson just spoke about, Então, o que o pastor Emerson acabou de falar very important. é muito importante. We need to be able to have the mind of A gente Christ. precisa ter a mente de Cristo. We need to know that the Lord our God, Precisamos saber que o Senhor é nosso Deus. we are to love Him with all of our heart. A gente tem que amá-lo With com all todo of o our nosso mind. coração, a nossa mente. Sometimes in the charismatic world, Às vezes no mundo carismático, we put away the mind. a gente tira um pouco de lado a mente. Verdade. But it's essential in this day Mas é essencial nesses dias that we study to show ourselves approved. que a gente estude de forma que a gente se apresente aprovado. Uau! A workman that doesn't need to be ashamed, Como um servo que não tem vergonha de quem ele é, rightly dividing the word of truth. né? E sabendo discernir corretamente a Now palavra da this verdade. challenge Esse desafio means that each one of you significa que cada um de vocês needs to be aware of what's going on in culture. precisa estar sabendo, consciente do que está acontecendo culturalmente. You need to be aware of the dynamics, Você precisa estar consciente da dinâmica, the mindset, sobre a mentalidade, o mindset. the philosophies that are guiding the world Quais around são as us. filosofias que estão guiando o mundo hoje? Because the people you are leading Porque as pessoas que vocês estão liderando are being influenced. estão sendo They influenciadas. don't even know they're being influenced. Elas nem sabem que elas estão It's just sendo. a subtle influence that's constantly going on. Porque é uma influência sutil, constante. Social media, Mídias sociais, Netflix, Netflix. Netflix, family and friends. famílias, amigos. There's a constant
barrage of information Então, that is driving them away from Scripture. Tem uma carga muito grande de influência que vai afastando as pessoas das So escrituras. you need to be able to bridge Então você precisa ser essa ponte the mindset. das mentalidades, dos Biblical mindsets. worldview, Uma visão bíblica de the mundo, worldview of this world, a visão deste How can mundo we que bridge? você tem, como a gente fará essas pontes. that's number one. But Então isso é number número two 1. Número 2, is that we need to be actively powerful in the Holy Spirit. nós precisamos ser ativamente poderosos no Espírito Santo. That we need to understand that now the world is mostly heathen. A gente precisa entender que a maioria do mundo hoje, ela está escondida. They are almost entirely pagan. Sabe, vamos pensar assim, a maioria das pessoas hoje, elas são quase que totalmente pagãs mesmo. And when you look at Scripture, Quando a gente vai olhar para as escrituras, you see that Peter used Scripture to preach to the Hebrews, você vai ver que Pedro usava as escrituras para pregar aos hebreus, but Paul used apologetics and signs and wonders. mas Paulo usava apologética e sinais e maravilhas para pregar para os gentios. Uau. So you need to Uau. grow in both the mind of Christ Então você precisa ir tanto com a mente de Cristo and the power of Christ. e o poder de Cristo. Amen. Amém. Uau, uau, nós temos que ser estratégicos, né? You have to be strategic, right? Yes, we do. Incrível, pastor Michael. Obrigado por esses importantes conselhos. E eu me lembrei aqui também de Paulo, quando ele... Se você olhar o livro de Atos, eu separo ali que ele tem 9 tipos de discursos, 9 tipos de pregações. Ele está em diversos tipos de lugares, mas ele está o tempo inteiro percebendo aonde ele está, qual é a mensagem que ele tem e como ele pode entregar essa mensagem da melhor forma, de forma que ele apresente o Evangelho da forma que seja mais conectiva com aquelas pessoas. Isso não é você ser alguém que é liberal no sentido teológico, cheio de heresia, para incluir todo tipo de pessoa, mas é você amar tanto as pessoas que você sabe que o jeito que você fala é importante, porque as pessoas são importantes. Então, uma coisa bem simples, quando ele está em Atenas, ele fala ali no começo, acho que da carta aos Romanos, que o evangelho era uma loucura para o grego, era difícil para ele entender a cruz, para um Deus que morreu numa cruz, porque o Deus deles na mitologia eram tão fortes, eram tão poderosos. Como que eu vou começar pregando um Deus que morreu numa cruz? Mas eu não posso deixar de pregar um Deus que morreu numa cruz. Então ele pega e prega de um Jesus que ressuscitou. Ele não começa dizendo que Jesus morreu. Ele diz que Jesus ressuscitou, ou seja, ele começa de um ponto que fala do poder de um Deus que morreu pelos nossos pecados, mas ele fala que Jesus ressuscitou. Ele foi estratégico e depois dele observar, ele perceber lá o lugar do Deus desconhecido e ele conhecer as pessoas, amar as pessoas, ele entregou a melhor forma de fazer. Incrível. That is so good. You know, in missiology, Sabe, em missiologia, which is the study of missions, que é o estudo das missões, they call this contextualization. eles chamam isso de contextualização. See, we need to learn to be relevant Sabe, a gente precisa aprender a ser relevante without compromise. sem nos comprometer. How do we do this? Como que a gente faz isso? And see, we need to understand Então a gente precisa compreender that when we're looking at emerging culture, que quando a gente olha para culturas emergentes, when we're seeking to reach people on high school or college campus, quando a gente quer buscar pessoas que estão ali no ensino médio, na universidade, that it is almost like being a missionary in a foreign land. é quase como ser um missionário numa terra estrangeira. That we have to think like a missionary. E a gente tem que pensar como um And missionário. we need to take the message of E a gente Jesus tem que ter essa mensagem de Jesus without any compromise sem comprometer nada do que ela and é e contextualize. contextualizar essa for the mensagem listener. para o ouvinte. And this is very important. Isso é muito In importante. fact, there was a book written Tem um livro Boa. by a man named Richardson. de um homem chamado Richardson It's called Peace Child. e é chamado A Criança da Paz. And in this story, he goes to Papua New Guinea, Ele conta que ele foi para Papua Nova Guiné, to a very primitive tribe. para uma tribo muito primitiva. And you are going to a primitive tribe
of Brazil. E aí vamos pôr, né? Você está indo para essa tribo primitiva do Brasil, né? And when he went to this tribe, Quando ele entrou ali, he had a bridge person who could speak both ele languages. tinha uma pessoa ponte que falava as duas línguas. And he was helping them to farm their crops more effectively. E essa pessoa, eles estavam ajudando aquela tribo a crescer, a plantar com mais He was eficiência. bringing them from the Stone Age to the Iron Age. Vamos dizer, a gente estava tirando aquele grupo da idade Da pedra. para a idade do aço. But he had a problem. Mas ele tinha um problema. Is that when he preached the gospel, Quando ele pregou o evangelho, this tribe had a value for treachery and betrayal. essa tribo ela tinha um valor com traição. Era algo da cultura deles. The enemy had already infiltrated their Porque o inimigo culture. já tinha entrado ali naquela cultura. 2 Corinthians chapter 4 verse 2 4 Coríntios 4:4 says that the God of this age vai is dizer que blinded o Deus the minds. dessa era Of those cegou that a don't mente believe. das pessoas. And so he Então, had a problem Ele tinha um problema. because when he told the gospel story, guess who the hero was? Porque quando ele contou a história do evangelho, você imagina quem que foi o herói? It was Foi Judas. Judas. And so Jesus Então Jesus, seemed like the patsy or e aí the Jesus, fool. ele foi o tolo da É história. aquela história, And so- né? A cultura como a estratégia no café da manhã. Yeah, culture. Culture is big. So anyway, what happened is a war broke out between the tribes, Então, o que aconteceu? Ele viu ali uma guerra entre tribos and he said, "How can we solve this war?" e ele falou: como que a gente vai resolver isso? And they said, "You can't solve it. E aí eles falaram: não dá. We fight until we destroy the A other gente vai tribe." lutar até destruir, uma vai destruir a outra. But then E aí he depois, said, "But there's this one tradition é uma tradição called the peace child, que se chamava a Criança da Paz. where the chief of one tribe will give his son to the other tribe, Era uma tradição que um chefe de uma tribo dava uma criança, And they will um become filho, one. para o And chefe there will da be outra peace. tribo adotar, e isso então dava um acordo de paz entre as tribos. The message Então a is that mensagem even though the enemy has gone into culture era que, apesar do inimigo ter entrado naquela to cultura build walls against the gospel, para construir barreiras contra o that evangelho, the Holy Spirit is also o at Espírito work Santo in culture. também já estava agindo naquela So your cultura. goal Então, seu as a objetivo leader como um is líder to find the kingdom keys. você achar essas chaves do reino nos To lugares. find the open doors the Holy Você Spirit has achar already essas created. portas que o Espírito Santo já está criando nas culturas. And then to begin to build pathways Para que a partir dali você comece a construir caminhos. into the hearts of the emerging generation. Dentro nos corações dessa nova geração. We need to discover the kingdom longings. A gente precisa descobrir os desejos pelo Because reino. almost every sin Porque todo pecado, quase that you are todo, encountering in the people you're going after, quase Yeah. todo que você encontra na vida das pessoas que você encontra. every sin is rooted in a kingdom longing Todo pecado ele tem uma raiz que diz respeito a um desejo ao reino, that is perverted. que é pervertido. Uau, uau. E esse livro, gente, é incrível. Isso que o pastor Michael brodou, a gente tem que ter para nós. Quando você vai para uma faculdade, quando você quer levar Jesus para, às vezes, um ambiente diferente, é como se você se preparasse para ir para o campo missionário mesmo, como um missionário vai para outro país, para outra cultura. E nós temos que entender como eles pensam e o que vai ser relevante e qual que é a melhor forma de compartilhar essa mensagem. O livro que ele falou, né, do Don Richardson, é um livro fantástico. Ele também escreveu o livro Fator Melquisedeque. Esse livro tem em português e é algo que você pode crescer muito para se conectar melhor com as pessoas em nosso tempo. Fantástico. Obrigado, pastor Mike, por esse pensamento também incrível compartilhado. E eu queria falar aqui com o Alan. Gente, o Alan, ele na conferência, ele está liderando várias ações assim na conferência, muita novidade ele trouxe aqui para a nossa forma de fazer. As intervenções artísticas está debaixo dele, por exemplo. E aí então, o que acontece? O Alan, ele lidera ali, ele está à frente dos shorts dentro do Google. E ele sabe muito bem. Alan, você começou, vamos começar aqui de um ponto interessante. Você começou com o seu canal, né? Como adolescente, aqui na igreja. Como foi essa história? Bom dia, pessoal. Vocês estão bem? Vocês estão ouvindo o Alan, gente? Não? Não estão ouvindo o Alan? Não? Beleza. Então o Alan vai tentando aqui. Eu vou fazer uma pergunta para a Mariana enquanto isso. Fechou. O Alan segura. Daqui a pouco ele volta com a resposta dele. Beleza. Tá? A Mariana,
ela tem sido muito usada por Deus, a nossa cultura, para trazer produções criativas, artísticas. Por exemplo, o Alto de Páscoa, que a grande líder, a pastora Leila, e a Mari é uma das produtoras, ela escreve muitos os roteiros e ela trabalha essa produção. É um elenco assim de 600 pessoas, 800 pessoas, e ela coloca tudo isso junto, prepara, e ela escreveu o livro Árvore de Espelhos. A gente tem um espetáculo agora de Natal também, que mais uma vez ela está trabalhando, e ela também trabalha com autores. Ela ajuda os autores a colocar as suas ideias da melhor forma possível. E Mário, o que você pode dar de dica para duas coisas? Tanto para a gente pegar o nosso ambiente e trabalhar para que a gente produza algo com criativos, tanto para desenvolver algo que Deus nos deu, como seres criativos também, para trazer isso à tona. Bom, eu penso que, em primeiro lugar, eu sempre falo assim, né? Puxa, vocês fazem um Alto de Páscoa com 7.000 voluntários, né? É um evento assim maior, um dos maiores eventos indoors, né? Dentro do Brasil hoje. Como é que a gente começa? E eu sempre falo, começa com o que você tem, né? Mas o meu líder, meu pastor, ele não vê de eu poder fazer hoje, mas ele não vai abrir esse espaço para mim, mas você tem um espaço. Né? Você tem um lugar onde você pode começar. Você tem dança, você tem uma música, você tem um roteiro. Então eu acho que você tem que começar com passos pequenos, né? E seguir um projeto de cada vez e permitir que você receba aquela criatividade para aquilo e você faça algo que seja relevante, algo que seja diferente, algo que não seja uma imitação. A gente está falando muito disso hoje aqui, né? Para Deus te entregar algo único, né? Para a sua realidade. E você começa a trabalhar isso em conjunto e vai crescendo, né? Eu acho que um dos erros dos criativos em geral é que a gente tem a tendência a fazer uma carreira solo. A minha ideia, o meu talento, a minha arte, quando na verdade tudo é potencializado, quando você entende que o seu talento é uma peça apenas nessa tapeçaria que Deus dá. Então aonde está o outro fio da meada? Onde está a outra cor? Aonde está a outra peça? Né? A gente constrói junto, e aí você vai ligando tudo isso e o próprio Espírito Santo de Deus mesmo vai trazendo essas conexões para que isso amadureça. Então eu sou realmente uma entusiasta das artes na igreja. Mais uma vez, eu acho que é a mensagem que a gente ouviu hoje. A gente às vezes a arte profética, porque a gente está tentando imitar algo que passou. Mas eu creio muito que Deus quer fazer algo inédito para essa geração extremamente artística, extremamente criativa, extremamente empreendedora. Coloca um desafio com seus adolescentes e jovens de artes. Vai ver se eles não vão se empolgar e fazer algo lindo. Então busque essas peças onde você estiver. É isso aí. E para o criativo, né? Você trabalha com autores. E às vezes o autor ele fica ali, né? Será que as pessoas vão gostar? Será que a ideia está pronta? Esse é o melhor formato? Que dica que você dá para a pessoa se desenvolver, para se arriscar mais e produzir algo novo nesse sentido? A minha dica principal é não seja apaixonado pela sua própria arte, né? A arte você entrega, o seu trabalho você entrega, o seu livro você entrega, assim, não é muito sobre você. Se você ficar muito apegado ao elogio das pessoas, a você lançar e não dar certo, a você lançar e não ser aceito, você não vai fazer nada, porque temos medo de falhar. Então, você muitas vezes tem que entregar a sua ideia hoje para Deus te dar a próxima. Você tem que entregar o seu projeto hoje para Deus te dar o próximo, né? Então não tenha medo de se expor. Entenda esse ciclo, né, para você receber o próximo. Então escreva esse livro, escreva, mostre, coloque um prazo para você mesmo, trabalhe de uma maneira prática para você receber o novo que Deus tem para você. Esse negócio do prazo é poderoso, né? É muito. A gente só entrega se tiver um prazo. A galera fica um tempão ali, não, eu vou fazer. Aquela velha história de você virar à noite para entregar o trabalho um dia antes, né? E aí sai alguma coisa, coloque prazos. Você tem que colocar um prazo e anunciar, entendeu? Porque se ficar só para você, você pode ali... como é que fala? Você pode roubar de você mesmo, né? Você acaba mudando a data e nunca sai. Pastor Michael, quando você trabalha, por exemplo, você planta uma igreja em
Quando você planta uma igreja em São Francisco, na Califórnia, quando você também está ali junto com o pastor John Wimber, no Jesus Movement, você fez muita coisa diferente, você fez, assim, você se conectou com gente muito distante da igreja e até colocando em ação alguns princípios que você já compartilhou. Às vezes nós temos na nossa, assim, muitos líderes novos que eles estão até fazendo coisas inovadoras, coisas diferentes, coisas chamativas, mas às vezes eles estão perdendo a base, o fundamento, ou às vezes eles estão perdendo seu próprio coração. Então, quais são os cuidados que nós temos que ter nesse processo de ganhar todas as pessoas, de contextualização, sem perder os fundamentos e sem perder o coração? Oh, that's such a good question. Because we had so many different expressions of outreach. A gente tem muitas expressões diferentes, né, de alcance. Because we looked at San Francisco and we saw different subcultures. Quando a gente olha para uma cidade como São Francisco, a gente vê muitas subculturas. And so we had the student subculture. Então, por exemplo, você tem a dos alunos, dos We had estudantes, the dreadlock né? Você subculture. tem o pessoal do dreadlock. We had the dance club Você tem o dance subculture. club, a cultura ali, né, We had the hard rock, né, o hard rock, a cultura do rock. grunge, subculture. So we had missionaries going into each one. Então a gente tinha pessoas lidando, missionários em cada uma dessas. We had spoken word and hip hop. A gente tinha o culture. hip hop, tinha essa subcultura também. These are all good. E tudo isso é muito bom. But the problem is Mas o problema, you have to be careful você tem que ter cuidado not to make an idolatry de não tornar isso uma idolatria, out of the word cool. né? Da palavra assim, nossa, isso é cool, isso é legal. In fact, we did some effort in these areas, Na verdade, a gente fez alguns esforços nessa área. and I realized that some of my missionaries were more careful about being cool E eu percebi que alguns dos nossos missionários estavam mais preocupados em serem legais e parecerem com aquela cultura than they were careful about Jesus do que eles estavam com o próprio Jesus. and about holiness E sobre santidade and about purity. e pureza, They got seduced by the spirit of cool. eles foram seduzidos por esse espírito do ser cool. So I started a podcast right after that Eu comecei um podcast logo depois disso, called The Death of Cool. chamado A Morte do Cool. Né? A Because morte do cool is legal. not God. Porque, Yeah. gente, o que é legal não é Deus. We Entende? É don't diferente need to de ser be, Deus. we don't need to be relevant Nós não precisamos ser relevantes and compromise. e comprometer a nossa See, the mensagem. key is not relevance. A chave não é a It relevância. is authenticity. A chave é a autenticidade. See, you can be old and uncool. Você pode ser velho e nada legal. I can have baggy jeans on. Né? Eu posso ter aquelas calças jeans Grey fora de beard. moda, a barba já branca. But if I'm real, Mas se eu for if I'm real, authentic, se eu sou autêntico, that's the number one. então Yeah. é a coisa mais Yeah. importante. Now, if I can also be tuned in, Agora, se eu também posso estar numa mesma frequência, that's an additional value. é um valor adicional. Uau, uau, isso é muito importante. Tem muita gente que está assim, extremamente preocupado em saber todas as linguagens e saber todas as gírias, e estar por dentro de todos os memes e tentar sempre dizer algo e às vezes está forçando a barra, né? Às vezes você está tentando ser uma coisa que você não é. E uma coisa que a nova geração percebe muito rápido é se você não está sendo você, o que é plástico, o que é fake, o que é fora. Então ser você é algo muito poderoso. Deus criou você, e Deus criou você assim. Ele te localizou geograficamente e sua vida tem fases. E se você amar a Deus, você amar as pessoas e você ser assim essa expressão de Deus que você é do seu jeito e você realmente buscar se conectar com a nova geração, você vai ver Deus fazendo coisas incríveis, porque o Evangelho funciona poderosamente em qualquer geração. Deus não está esperando você aprender tudo sobre o que é cool nesse tempo para depois Ele começar a fazer algo extraordinário. Ele vai fazer com aqueles que estão rendidos, aqueles que amam e aqueles que são profundos nele. Legal. O cool não é Deus, gente, é isso aí.
Temos é o Alan. muito... Agora eu estou nos dois aqui. Agora eu voltei a funcionar. Mas é muito legal ver que o pessoal, até dentro da internet, também funciona desse jeito. As pessoas, elas muitas vezes querem seguir tendências, né, daquilo que está em alta, mas esquece de ser quem elas são, né, que é o mais importante, que é entender quem elas são da forma original. E todas as pessoas, o público, eles entendem isso. Então, quando eu estou falando com os influencers, com as pessoas que eu gerencio, um dos papos que eu mais falo é sobre isso, né? Seja você mesmo, porque as pessoas vão perceber. E aí a gente entra num aspecto que para o cristão isso é ainda mais importante, porque apesar da gente viver num mundo, e eu falo isso por experiência pessoal, né? Quando eu entrei, né, no YouTube, quando eu entrei no Google, eu ficava com um certo receio, né? Porque será que eu estou muito na contracultura do lugar que eu estou indo? Mas aí eu entendi que em um mundo tão plural, um mundo em que todas as pessoas estão querendo ter a voz de alguma forma e trabalhando em comunidades, a gente entende que, inclusive nós que somos cristãos também temos esse lugar, né? Esse lugar de fala, como eles gostam de usar esse termo. Então, é importante saber que um cristão, sim, ele pode ser autêntico, ele pode ser original e, principalmente, ele pode levar o evangelho, porque quanto mais próximo de Jesus, mais próximo da sua identidade original você está. Então fica muito mais simples você simplesmente ter essa liberdade e viver, né, compartilhando o evangelho. Eu acho que o evangelho torna a gente cada vez mais original. True. I mean, one big question we need to be asking Uma grande pergunta que a gente tem que fazer is who is evangelizing whom? é quem está evangelizando quem. Who's evangelizing whom? Like I signed up for TikTok Né? Eu entrei no TikTok. because I wanted to be so cool, you Não, know. porque eu queria ser tão legal, né? Eu queria ver o que é. Maybe because I'm an old guy. Mas, gente, talvez porque eu seja um cara mais They velho. started showing me all the pretty girls dance. Eles começaram a mostrar, começou a aparecer um monte de menina dançando no meu TikTok. I canceled my subscription. Ah, eu vi lá, não, eu cancelei. I Porque não canceled deu. my app. Não deu pra mim, eu Because cancelei. I was getting hit with things that I don't need to Porque think eu fui about. atingido com imagens de coisas que eu não precisava. I mean, maybe some of you have that same E problem. talvez alguns de vocês tenham esse problema aqui, That you sabe? stay on TikTok or you stay on Reels Você or tá tanto whatever, tempo no Reels, no TikTok, na qualquer thinking that mídia, you're, reaching out, pensando que você está alcançando os outros. but you're being reached. Mas na verdade é você que está sendo fisgado. And you have to be E careful você tem que tomar muito cuidado. to protect your own spirituality Pra in the você- midst of seeking to be relevant. Proteger a sua própria espiritualidade nesse anseio de querer ser relevante. Olha aí. Você não pode esquecer que você coloca para fora aquilo que você alimenta. Então, se você coloca lixo para dentro, você pode até ser cool, mas você está colocando lixo para fora de uma forma cool. Não vai ser não é isso que vai transformar a vida das pessoas. E nessa linha, sim, às vezes a gente tem que parar de consumir, às vezes a gente tem que parar de desinstalar um aplicativo. O TikTok está aí, não tem só dancinha, tem conteúdo também, mas e às vezes a gente tem que aprender a usar. Mas o fato é que às vezes tem pessoas passando horas, 2 horas, 3 horas, vendo vídeos freneticamente, um atrás do outro, ali de 30 segundos, de 1 minuto. São shorts vídeos que estão ali, seja no Reels, seja no TikTok, seja no Google. E aí a grande questão, se as pessoas estão ali constantemente fazendo isso, o nosso vídeo pode aparecer para elas também. A plataforma é para nós também. E se nós não estivermos lá, eles não vão ouvir o que nós podemos compartilhar. Esse chamado não é para todos, todo mundo tem que estar lá compartilhando. Mas tem algumas pessoas que Deus chamou para estar lá de uma forma incrível, com um bom conteúdo, sem idolatrar, com esse cuidado que o pastor Maico colocou, sem idolatrar a linguagem, sem idolatrar a forma de fazer, sem idolatrar o ser reconhecido lá. E aí eu queria perguntar para o Alan, conselho prático, como produzir bons shorts, como produzir bons vídeos curtos para alcançar as pessoas. É bacana porque eu me lembro que algum tempo atrás, quando eu estava começando a produzir vídeos, produção de conteúdo era muito mais difícil, menos acessível em quesitos tecnológicos, porque você tinha que colocar, às vezes, muitas horas, né? Era muito mais difícil, era muito mais equipamento,
E hoje você tem um computador no seu bolso, que você pode começar a criar, que você pode desenvolver uma ideia, que talvez você pode evangelizar as nações através de um conteúdo que você fez na sua casa por 5 minutos ali, e de repente aquilo está viralizando. Então, eu acho que o primeiro ponto às vezes a gente se apega muito à tecnologia, aquilo que a gente tem, e coloca isso como uma barreira. Eu só vou criar um vídeo, eu só vou criar um conteúdo se eu tiver o equipamento ideal e profissional. Mas o ideal é você criar com aquilo que você tem e ir se desenvolvendo junto. Porque a partir do momento que você se coloca nessa posição de sim, eu tenho a ideia e eu vou fazer com aquilo que eu tenho, né, dando o meu melhor, e isso já começa a dar um start legal. E aí uma coisa que eu acho que é muito importante, tá, gente? As suas referências, né? Quem são as suas referências de criação de conteúdo? Quem são as suas referências de pessoas que você vai seguir, pastores, influencers? Eu acho que é importante você estar de olho no que está acontecendo no mundo e trazer isso para você, mas de uma forma que você tenha uma mensagem que é muito além da estética, né? A mensagem que você está compartilhando, ela é muito importante. E quando eu falo mensagem, às vezes vai ser uma mensagem que possa ser completamente já direta no Evangelho, mas às vezes é algo que você quer compartilhar da sua vida. Quero mostrar o meu dia, né, que também está ligado. Então você tem que pensar nessa mensagem, como você vai compartilhar ela. Porque tudo que você faz vai pregar o Evangelho de alguma forma. Às vezes vai ser fazendo um vídeo diretamente, compartilhando um versículo, ou às vezes simplesmente vai ser gravando um vlog do seu dia, ou gravando alguma coisa que você acha que seja interessante, que de alguma forma vai pregar o Evangelho. Então, pense sobre essas referências, pense como você vai ser original e principalmente como que você vai se posicionar nesse mundo, né, de internet, de conteúdo, de uma maneira que te destaque e que te torne realmente relevante, né, para aquele nicho que você está atuando. Boa, obrigado, Alan, pelas suas dicas. E, gente, é muito interessante assim, uma vez eu falei com um cara que estava lá fazendo uns videozinhos legais no TikTok, e eu tinha visto uma boa referência de vídeos curtos, uma pessoa que estava fazendo um vídeo com qualidade, com conteúdo bom e atingindo, assim, alcançando o coração das pessoas de uma forma rápida e direta. E eu perguntei para ele, cara, por que você não faz vídeo assim também? Você tem o jeito, você é engraçado, você faz a dancinha também, entendeu? Você é completo para estar lá e você poderia estar fazendo coisas incríveis lá. E aí então ele falou para mim, eu só sei fazer isso, eu não sei fazer outra coisa. E aí a gente conversando, ele chegou à conclusão que, na verdade, o problema dele não estava na forma de fazer. O problema dele estava em ele se tornar alguém que tinha de fato uma mensagem que transformava a vida das pessoas, no sentido assim de crescimento, no sentido de realmente ser preparado com bom conteúdo para entregar aquela palavra. Então, assim, a plataforma não vai te dar a capacidade de ter o conteúdo que você vai entregar. Você entrega o que você é, você entrega o que você tem. João Batista fala, eu só tenho o que Deus me deu, não é verdade? Então você tem que buscar, você tem que estar lá, e aí então você vai entregar algo também de qualidade, né? But it is also important that we stay current. Mas assim, é importante tudo isso a gente falar que é importante We a gente understand ficar ainda contextualizado, né? The marketplace has changed. O mercado mudou, tem mudado. You think of the Apostle Paul. Você está pensando em Paulo? Selling tents. Vendendo tendas. He was a tent maker. Né? Ele fazia tendas. And he sold his tents in the marketplace. E ele vendia as tendas no mercado. And I'm sure he stood there next to his booth. Né? Que ele tinha ali a lojinha dele. Said, come and buy my tents. E aí ele falava, vem comprar minha tenda. They were the best tents in the world. Não, a melhor tenda que tem aí. And that was the marketplace of his day. E era o campo do mercado que ele tinha. But now the marketplace is the internet. Mas agora a praça do We're mercado not standing é a on a street internet. corner anymore. A gente não está mais ali numa esquina We have a tentando street corner vender. that will reach, 1 million people. A gente está ali num lugar que alcança 1 milhão de pessoas. And so we need to be wise. Então não precisamos ser sábios. É isso aí. Falando de sabedoria, eu gosto sempre de ouvir o pastor Michael nos ajudando a lidar com questões difíceis do nosso tempo. Então, a gente tem, por exemplo, dentro do contexto da política, o tempo todo nós temos algumas armadilhas e nós temos algumas pautas que nós não podemos deixar de falar, mas nós não somos militantes dessas pautas, nós somos o povo que o nosso fundamento é a palavra. E gente, se você for ver
você vai ver assim a apropriação indevida e parcial da Bíblia de lados estranhos aí da sociedade, e todo mundo quer usar a igreja, todo mundo quer usar a igreja, e eles vão querer usar a influência de um pastor, eles vão querer usar a influência de uma igreja, e aí o que acontece? Às vezes a gente vai lidar, por exemplo, com feminismo, a gente vai lidar com ali a questão do racismo, que é uma luta e é uma pauta justa, a gente lutar contra o racismo, e às vezes a gente vai ter a pauta das questões de gênero, a gente tem toda essa questão da política o tempo todo. Qual seria o seu conselho, pastor Michael, para a gente, nesse tempo, ser uma voz relevante, ser uma voz transformadora, sem sermos refém de uma, por exemplo, perseguição ou pressão social, cancelamento, mas cumprindo o nosso papel da melhor forma possível, tá? Well, we have to remember that we're dealing with reality on several different levels. A gente tem que lembrar que a gente está lidando com a realidade em diferentes níveis. There is a spiritual realm. Há um reino espiritual. If you read the book of Daniel, se você ler Daniel, you'll see that there was the prince of Persia, você vai ver o príncipe da Pérsia, which was an invisible political demon. Que era um espírito invisível que atuava na política. A principality. Um principado, uma potestade. Now we cannot be ignorant. A gente não pode ser ignorante. And think that this is only something happening in the natural. E achar que isso é algo, tudo é algo que acontece só no natural. So the first thing we need to remember então, a is that primeira there coisa que a gente are tem que lembrar principalities é que existem principados that are at work right que now estão trabalhando agora mesmo in the political realm, no reino da política, in the social realm, no reino social, the issues of abortion, né? Vamos falar sobre aborto, homosexuality, homossexualidade, transgenderism, transgênero, racismo. There is an agenda in the Existe supernatural uma realm. agenda que está no nível do And the sobrenatural. enemy is at work. E o inimigo está agindo. And then there's the natural realm, E também tem o nível natural, where we need to be wise in our administration. onde a gente precisa ser sábio na nossa administração. How do we reconcile? Como a gente traz reconciliação? First of all, we have to remember Primeira that there is coisa. such a thing as a political spirit. Nós temos que lembrar primeiro, existe sim algo como um espírito político. And if we existe. get sucked into that to the right or to the left, Mas se a gente absorver isso, à direita ou à esquerda, we will lose our kingdom objectivity. a gente pode perder a nossa objetividade do reino. See, we're part of a different government. Veja, nós fazemos parte de um governo Unto us diferente. a son is born and a child is given. Para nós, um filho nasceu, um menino nos foi dado, And the government e shall o be on his governo shoulders. está sobre os seus ombros. And so we have to maintain our loyalty Então a gente tem que manter a nossa lealdade to the King of Kings and the ao Lord of Rei Lords. dos Reis e Senhor dos Senhores. But we also Mas também must enter this world temos que entrar na realidade and terrena participate in e this world participar aqui as ambassadors como embaixadores of another kingdom, de outro reino, but also as citizens of our nation. mas também como cidadãos da nossa nação. And so we have a dual identity, Então veja, nós temos uma identidade dupla, but we only have one Lord. mas a gente só tem um Senhor. And when we allow the political parties to become our Lord, Se a gente permitir que qualquer partido político se torne o nosso when we Senhor, start becoming militant a gente or começa a se tornar militantes aggressive ou agressivos on the basis of a political alliance, na base de uma aliança, alinhamento político. to whatever extent we do that, E em qualquer nível que a gente faça isso, to that extent Jesus ceases to be our Lord. a gente já deixou de ter So, Jesus como the way I Senhor. see it Então, como eu vejo, is on the spectrum between right and left. nesse espectro que temos entre esquerda e There are many direita, stages, tem muitos estágios. but Jesus is not on those stages. Mas Jesus não está em nenhum lugar desse Jesus is espectro. up here. Jesus está realmente And if we acima. stay loyal to E se a gente Jesus, permanecer leais a Jesus, we can also honor the good in both. a gente pode honrar o que há de positivo em cada um We can reject desses lugares. the bad that Nós is in podemos both. rejeitar o ruim que há em ambos, But we can also reason biblically mas também a gente pode trazer uma razão bíblica to vote for the party that will actually be most de forma biblical, que a gente vote para o que a gente julga que é mais bíblico, even though often apesar de que frequentemente it is
choosing the better of two evils. A gente tá tendo que escolher entre o I hate to say it, pior, but that's true. o menos pior, né? Eu detesto falar isso, mas é verdade. So we have to Muitas vezes é o navigate. caso. Então a gente tem que navegar. We have to use wisdom. Temos que ter sabedoria. Muito bom, nada como ouvir alguém sábio e com essa profundidade. Excelente, excelente. Ô Alan, você traz pra gente aqui uma perspectiva assim, de alguém da juventude que está no mercado de trabalho. Imagina assim, ele lidando, gente, com influencers, com milhões e milhões e milhões de seguidores, que está ali e tem uma pressão, por exemplo, da própria companhia para que ele seja ali alguém que gere resultado e etc. E sendo um cristão, sendo alguém ali nesse meio, né? Você não vai ser celebrado por você ser cristão e ter essa base bíblica e etc. Você vai ter ali uma pressão o tempo todo. Como que você tem lidado com isso? Primeiro, você sente algum tipo de pressão e como que você tem expressado Jesus nesse contexto onde você está? Eu sinto que quando você está cumprindo o propósito que Deus tem para você, que Jesus tem para você, Ele sempre vai te colocar em lugares que são muito desafiadores e que talvez no primeiro momento você acha que não vai dar conta. Até para você se manter humilde também, né? Então, quando eu saí do college, eu saí muito bem resolvido quanto aquilo que Deus queria que eu fizesse. E junto com esse chamado, Deus me colocou em um lugar estratégico, em um lugar onde eu brinco que eu estou ganhando para pastorear pessoas que falam com multidões. Uau! Né? Talvez desse trabalho, que não é um trabalho, mas é o meu propósito sendo cumprido, um grande avivalista da nação vai surgir, alguém que vai poder evangelizar milhões através da internet. Então, eu entendo que existe um senso de responsabilidade muito grande a respeito daquilo que eu estou fazendo e, ao mesmo tempo, eu tento me manter mais humilde para entender que aquilo que eu estou fazendo não é apenas um trabalho para ganhar um salário no final do mês, mas eu estou cumprindo um propósito que Jesus me colocou ali. Né? Eu estou cuidando dos meus talentos ali que Ele me colocou para gerenciar. Então, traz esse desafio, essa pressão. E como eu tenho lidado com isso? Primeiro, entendendo que se eu tenho um chamado, se eu tenho um evangelho para pregar, eu tenho uma mensagem que é muito maior e mais poderosa do que eu mesmo, sabe? Muito maior e mais poderosa do que o meu contexto, das coisas que eu estudei, muito maior do que o meu contexto profissional. Então, acima de todo o trabalho que eu estou fazendo ali, existe uma mensagem que é mais importante. Então, é engraçado porque você não se limita nos desafios que são padrão ali. Quando eu, por exemplo, não estava batendo uma meta, eu poderia me aterrorizar, mas eu orei, falei, Jesus, me ajuda. E eu não sei como, quando eu cheguei no trabalho, abri o computador, a meta estava atingida, assim, e as coisas foram funcionando. E eu entendo que, nesse mundo, é importante você realmente ter esse posicionamento e essa voz, entender que existe uma mensagem e não ter medo de pregar ela. Sabe, as pessoas que me seguem, elas sabem que eu sou cristão, elas sabem que eu estou aqui. E é muito legal porque eu já perdi a noção da quantidade de pessoas que vieram falar, Alan, como você tem uma boa energia. E toda hora eu tenho que apresentar quem é essa energia que as pessoas estão tanto falando. Então as pessoas reconhecem o Espírito Santo que habita em nós. Talvez elas ainda não foram apresentadas para ele, mas qualquer pessoa vai reconhecer que o Espírito Santo está em você. Tudo que você precisa fazer é mostrar o que é isso que está dentro de você. E todo mundo sempre vai ser muito receptivo, porque não existe nada melhor do que Jesus. Então, é só você estar posicionado no lugar certo, na hora certa, cumprindo o propósito de Deus, e a mensagem ela vai ser pregada tanto verbalmente, você falando, mas através da sua vida, das suas redes sociais, do seu estilo, daquilo que você faz. Então, eu acho que a minha maior dica é se posicione no lugar certo e cumpra o propósito que Jesus tem para você. So good. Uau! E, gente, é tão interessante que, assim, nos últimos tempos, não apenas no contexto político, quanto no contexto onde há pressão social, no mercado de trabalho, no mundo dos negócios, não dá mais para negar a influência e a força da igreja na nossa nação. Então, assim, mesmo nas últimas eleições presidenciais, o pastor Marco colocou muito bem, às vezes é um negócio de escolha do menos pior, em todos os contextos de políticos ali, mas não teve como negar que a igreja teve um papel que, assim, os evangélicos tiveram que ser ouvidos. E isso aconteceu não é porque a igreja se tornou militante hoje, isso aconteceu porque a gente pregou o evangelho ontem.
Isso aconteceu porque a gente discipulou pessoas ontem. Isso aconteceu porque nós cuidamos dos necessitados ontem. Isso aconteceu porque nós fizemos de fato o nosso trabalho ontem. E nós não vamos ser relevantes trocando o evangelho, sabe? Falando por outra coisa, por outra arma. Não, isso não vai acontecer porque a gente vai lá e vai começar sei lá, descer a lenha no Felipe Neto, que está fazendo uma coisa lá ruim e está falando algo ruim para os nossos jovens. Mas nós vamos transformar a nação. Isso talvez não vai gerar um resultado para esse final de semana, para o próximo mês, sabe, para o ano que vem, mas é um trabalho onde nós cremos, onde Deus está agindo, e nós vamos sim formar alguém que amanhã está lá influenciando um grupo de influencers, pastoreando o coração deles. Eles estão chamando de energia positiva, mas é o poder do evangelho lá dentro, é uma bomba no inferno, é o Senhor fazendo. E assim amanhã a gente vai ter um grande homem de negócios, como nós já temos vários, mas isso vai aumentar. E como nós podemos ter um discípulo de Jesus, fiel, inteligente, preparado, cheio do Espírito Santo, que pode assumir o grau máximo de autoridade no governo dessa nação. Vamos fazer o nosso trabalho, porque o evangelho funciona, o nosso rei está no trono e, como está lá em Apocalipse, vai terminar tudo bem. Amém? Amém. Aleluia, aleluia, amém. É isso, vamos fazer o nosso trabalho. E eu queria, assim, rapidamente que cada um desse aí aquela última palavra para o coração dos 1.300 líderes que estão aqui na nossa sessão do Leadership. E os que nos ouvem também no podcast, depois, quando foi postado. Well, the first thing I would say A primeira coisa que eu iria dizer is adopt a long view of transformation. é adote uma visão de longo prazo de See, we are transformação. in a microwave culture. A gente está numa cultura de micro-ondas, We né? look for Ondas pequenas, né? instant results. Resultados instantâneos. But the people that are changing the world Mas as right pessoas now que estão mudando o mundo agora mesmo didn't begin 5 years ago. não começaram há 5 anos. They began 40 years ago. Começaram 40 anos And atrás. you can study this. Você pode estudar isso. If you're talking about the left wing, Se você está falando you're talking about da vertente the Muslim esquerda, community, se você está falando you're da talking about the comunidade homosexual muçulmana, agenda. A agenda homossexual, Everyone tudo isso, had a 40-year todo plan. mundo deles tinha um plano de 40 anos. We ou need a mais. 40-year A plan. gente precisa de um plano de 40 anos. Now Jesus may come back tomorrow, Jesus pode voltar amanhã, but we need a 40-year mas a plan. gente precisa de um plano de 40 And so I want to anos. encourage you, Então think eu long quero term. Encorajar você a pensar no longo prazo. Think about that 15-year-old Pensa agora na pessoa que tem 15 who's anos, going to be in government, que vai chegar no or they're governo, going to be positioned ou ele in vai estar television, posicionado na televisão, Or ou they're gonna qualquer be mídia, a famous ou ele será musician. será um músico famoso, or they're going to be planting a church. ou ele vai plantar uma igreja. We need a long-term A vision, gente precisa de uma visão de longo prazo, not just short-term. não apenas uma visão de curto Sensacional, muito bom, muito bom. Mariana? prazo. Claro, tem que. Eu acho que se Deus te deu uma visão e se você tem muito claro qual que é o próximo passo, qual que é a visão de Deus para a sua vida, não tenha medo de pensar grande, sabe, sobre aquele propósito que Deus te deu. Eu acho que essa igreja que a gente está é um exemplo disso, de um homem que recebeu uma visão e não teve medo de sonhar grande, de construir algo grande com Jesus. E aqui a gente está nesse auditório lindo e a minha vida tem sido assim. Eu comecei esse projeto todo, esse propósito que Deus tem para mim há mais de 10 anos atrás. Então, há 11 anos atrás, eu criei um canal querendo ajudar as pessoas, porque eu sempre estive ligado à educação e queria poder realmente ajudar e contribuir de alguma forma. Há mais ou menos 6, 7 anos atrás, eu me voluntariei para ensinar as pessoas sobre o YouTube especificamente, em um programa que a gente ajudou a começar aqui no Brasil com outros criadores de conteúdo. Há mais ou menos 2 anos eu pude começar a estagiar dentro do Google e agora eu tô aqui dentro do YouTube, que era o lugar que eu queria trabalhar. Então é claramente, eu consigo enxergar Deus fazendo algo que começa lá atrás e eu falo, Jesus, se você quiser que um dia, sei lá, eu vire o CEO disso aqui, eu não tenho problema com isso, sabe? Desde que eu esteja cumprindo a sua visão, a sua posição, aquilo que você quer que eu faça. Então talvez hoje você esteja começando pequeno, ou esteja dando os primeiros passos de algo grande que Deus te entregou. Mas não tenha medo de sonhar, de ter uma visão de longo prazo, porque se você está no lugar certo, se Jesus te chamou para algo grande,
tenha fé que vai se cumprir, porque Ele tem algo especial para você, basta você dizer sim e de passo em passo chegar lá. Muito bom, aleluia, muito bom. Criative-se, o extraordinário te aguarda em Jesus. Valeu, galera! E aí, espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify. Pode deixar lá suas 5 estrelas para o nosso podcast. Criative-se também está no TikTok. Procura a gente lá. Criative-se Cortes no YouTube e também no Instagram, tá? Criative-se _podcast no Insta. Valeu, galera. Criative-se.